Olá, aqui é o professor Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercício. Neste vídeo, nós vamos resolver mais um exercício de estequiometria, isso mesmo. Então, nós temos aqui no enunciado, falando sobre a decomposição do carbonato de magnésio, MgCO3, que vai dar origem ao óxido de magnésio mais CO2, gás carbônico, ou dióxido de carbono, né? Como a gente resolve essa questão? Muito simples, regrinha de 3. Quer saber como? Então, antes você já vai deixando aí seu like, se inscrevendo e acionando o sininho se você não for inscrito ainda, e já vai pensando aí nos comentários que você vai deixar aqui após assistir o vídeo, tá bom? Já deixou o like? Então, bora lá. O que ele está falando? Ele está falando então que nós temos a decomposição do carbonato, lembra, né, que nós temos o carbonato de magnésio, um sal, que vai se decompor em um óxido, o óxido de magnésio, mais o CO2. O CO2 na forma gasosa. E nós temos que lembrar que na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de gás equivale a 22,4 litros, ou ocupa 22,4 litros, que está aqui, ó. Ele inclusive está dando aqui no enunciado. E ele quer saber, na decomposição de 210 gramas de carbonato de magnésio, quantos litros nós vamos gerar de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP. Aqui eu vou fazer de uma maneira e no primeiro comentário fixado você já vai ter aí o link para ir lá na página da classetec.online, onde eu vou fazer lá de uma outra maneira. Aqui eu vou fazer utilizando a massa e lá eu vou fazer utilizando uma conversão para mols, ok? Então o que nós temos? Primeira coisa que nós vamos fazer é identificar se o balanceamento está ok. Vamos ver aqui no reagente eu tenho um magnésio, no produto um magnésio. Um carbono, três oxigênios, um com dois, três oxigênios. Ok, o balanceamento está completo, não preciso fazer nada. E o que nos interessa? Ele não pede para a gente calcular nada aqui em relação ao produto gerado, o óxido de magnésio. Nós vamos precisar então apenas do CO2. Então vamos lá. Carbonato de magnésio vai gerar CO2. 1 mol de carbonato gera 1 mol de CO2, de gás carbônico. Gás carbônico, gasoso, então poderia também falar que 1 mol de carbonato produz 22,4 litros de dióxido de carbono, gás carbônico, CO2. Bom, o que eu preciso saber aqui, já que ele está falando em massa? Eu precisaria saber, né? Talvez no exercício que você vai fazer na prova não tenha aí a massa atômica, massa molar do carbonato, mas tem aí na tabela periódica o magnésio, o carbono e o oxigênio. Nesse caso, ele já está nos fornecendo. Ele já está nos fornecendo a massa do magnésio, ou melhor, do carbonato de magnésio, que é 84. Então, também eu posso fazer essa associação aqui, ó, que 84 gramas de carbonato produz 1 mol de CO2, ou ainda que produz 22,4 litros de CO2, já que produz 1 mol de CO2. E agora sim, então a gente montou a associação do que nós temos, as informações conhecidas, e agora a gente vai fazer em relação ao que ele está pedindo, que ele quer saber o volume de CO2 gerado na decomposição de 210 gramas de carbonato de magnésio. Então, as 210 gramas virão aqui, que correspondem a X litros de CO2 na CNTP. Prontinho, acabamos de montar a nossa regrinha de 3. Então, faço a multiplicação cruzada. Para isso, eu vou utilizar a calculadora para facilitar a nossa conta, né?
adiantar um pouquinho o vídeo, depois você faz aí manualmente para conferir, tá bom? Então 84 vezes x, eu vou ter 84x é igual a 210 vezes 22,4. 210 vezes 22,4, 4.704. O 84 que estava multiplicando passa dividindo, aqui é simplesmente uma operação de álgebra, então vai passar dividindo. Dividido isso aqui por 84, eu tenho então que a resposta é 56 litros. Ou seja, 84 gramas de carbonato produzem 1 mol, que corresponde a 22,4 litros. 210 gramas correspondem a 56 litros. E se quiser saber em mol, a gente pode fazer aqui também, olha. 84 gramas produzem 1 mol de CO2. 210 gramas produzem X. Da mesma forma, 84x igual a 210. 210 divididos por 84. Então, ó, 210 divididos por 84, nós temos 2,5 mols de CO2. Então, outro caminho. Vou calcular a quantidade de mols para depois calcular o volume. E monto uma outra regra de 3. Se 1 mol tem 22,4, 2,5 tem X. 22,4 vezes 2,5. Então, 22,4 vezes 2,5. Nós vamos ter, novamente, a regra de 3 aqui, né? X igual a 2,5 vezes 22,4, 56 litros. Está aqui o outro caminho. Então, são os dois caminhos possíveis para você fazer e ambos você vai chegar a 56 litros. 56 litros neste exercício aqui corresponde à alternativa C. Gostou? Te ajudou? Se inscreveu? Deixou o like? Então também me ajude a engajar esse vídeo, compartilhando ele com seus amigos. Para isso é fácil, muito fácil. Tem o link prontinho aqui na descrição, clicando sobre o link já vai abrir aí no seu WhatsApp o link de compartilhamento. Ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima.